Feche seus olhos um instante. Pai, nós estamos prontos para receber o Teu amor. Nós estamos prontos para que o Senhor fique conosco. Nessa manhã onde nós nos encontramos nesse lugar santo para Te adorar, devolvemos ao Senhor a nossa atenção, o nosso olhar cuidadoso, o nosso amor, e pedimos: Espírito, lava-nos, protege-nos e guarda-nos. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, recaia sobre a Tua igreja e faz-nos nos apropriar de todos os frutos que o Senhor tem para nos dar nessa manhã. Todas as graças que o Senhor tem para nos conceder hoje, é o que nós te pedimos, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a pregação, eu queria partilhar com você que Deus falou comigo hoje na minha oração pessoal. Deus, enquanto eu orava pela paróquia, Deus mostrava as comportas do céu abertas. A imagem que Deus me dava é de uma grande massa que estava sendo retida por cordas que não permitiam que essa graça fosse derramada. A imagem que Deus me deu foi que o céu estava com as nuvens mais claras, e que desse céu se abria uma comporta com duas grandes janelas, e uma grande massa que representava a bênção de Deus estava pronta para sair, e como que uma grande rede impedia que tudo aquilo fosse derramado. E a palavra que Deus me dava, porque o sentimento foi um sentimento de dizer: meu Deus, a Tua graça tem sido retida. Mas Deus disse: não, meu filho, está sendo preparada uma porção grandiosa, uma porção generosa para esse povo da Maria, mãe da igreja. Você que tem carregado a cruz, você que não desistiu, você que não desistiu do seu matrimônio, você que não desistiu de servir o Senhor, você que está na luta, você que está sangrando, aguenta firme, porque Deus está dizendo: vai chegar essa porção generosa da graça de Deus. Amém, igreja? O Senhor está falando para o seu coração, para você que tem esperado nele, para você que tem aguardado as promessas de Jesus, para você que tem com as suas lágrimas de fato regado o teu caminho. Está para chegar uma porção generosa, abundante da graça de Deus. Eu te agradeço, Jesus, por essa palavra, meu Deus, que o Senhor me deu, essa imagem que o Senhor me deu, e partilhe com toda essa igreja, porque eu creio que vem do céu essa imagem e essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, que palavra maravilhosa nós temos hoje, essa dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Eu amo essa passagem bíblica porque me lembra muitas coisas da época de seminário, e muito eu aprendi rezando com essa mensagem. Mas assim, de modo curto, bem prático, eu classifico que existem 4 momentos que são fundamentais para a nossa reflexão hoje com a palavra de Deus. E o primeiro momento é o momento da presença silenciosa de Deus, a presença silenciosa de Cristo, porque o início do Evangelho narra para a gente quando aqueles discípulos estavam decepcionados. Ou seja, quando alguém larga tudo e vai embora, é porque de fato ele já não tinha mais sentido, ele já não tinha os olhos brilhando para aquela vida. E eu imagino o esforço que aqueles outros discípulos fizeram para que aqueles de Emaús não fossem embora. Mas mesmo assim, decepcionados, frustrados, ele falou: olha, eu vou embora. A palavra de Deus tinha pedido: não se afasteis de Jerusalém. Mas mesmo assim, eles decidem ir para Emaús. Sabe o que significa?
eles estavam prontamente decepcionados. Mas olha que bonito, no silêncio, Deus continua caminhando com cada um de nós. E isso é maravilhoso, viu, minha gente? Pense sobre a sua vida. Eu não estou levando uma vida sozinho. Eu sei que Ele está caminhando comigo. E por que essa palavra é interessante? Porque a presença silenciosa, Deus ele não cria alardes, Deus ele não grita, Ele é discreto, mas Ele se faz presente. Olha, não existe aquela história de que eu passo pela grande tribulação sozinho. Não, Ele passa com a gente, Ele está do nosso lado. Não sabe que aquela história de dizer assim, olha, eu tenho que passar por um grande quarto escuro, preto, que o pior momento da minha vida é minha noite escura. Eu passo por esse quarto sozinho. Não, Ele está comigo, com a sua presença silenciosa. Mas olha, existe uma coisa que faz com que a gente não perceba essa presença. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, inevitavelmente a gente cria algo que é um olhar para si. Quem costuma se deixar levar pelas emoções, ele tem um olhar muito autocentrado. E aí está um grande problema. Nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Em outras palavras, o que Deus quer que nós seres humanos tenhamos é a capacidade de, com os pés no chão, ter um olhar com o olhar de Deus. Ter a capacidade de enxergar como Ele mesmo enxergaria. Sabe, isso não muda as dificuldades que a gente passa no trabalho, aqueles problemas de relacionamento, porém, faz com que a gente tenha uma serenidade nos dias das provações. A presença do Senhor se deu ali. E olha que interessante, porque a gente diz muitas vezes assim, não, Deus não está comigo no lugar errado. Às vezes as pessoas falam assim, o Senhor não está comigo no caminho do mal. Gente, a Bíblia diz que aquele caminho não devia ser o caminho daqueles homens, e mesmo assim Jesus caminhou com eles por ali. Isso mostra para cada um de nós que Ele nunca vai se afastar. Isso mostra que independente do caminho que a gente faça, Ele estará conosco. Somos nós que nos afastamos do Senhor. E aí eu abençoo o seu coração, porque a Bíblia diz que Jesus finge que vai embora, mas no fundo Ele esperava que aqueles homens o convidassem. Foi justamente nesse percurso que Jesus começou a ensinar a palavra de Deus. Então o segundo momento para a gente, o segundo momento é o momento em que a iluminação acontece, número 2, pela palavra de Deus. A iluminação da palavra faz com que o coração daqueles homens comece a se questionar o fato que eles estavam fazendo. Aí eu posso dizer uma coisa, muita coisa você já ganhou na sua vida espiritual, muitas coisas, muitos dons talvez, ou muitas graças você já recebeu na sua vida espiritual, mas a palavra de Deus hoje quer que você peça algo a Deus. E sabe o que você precisa pedir a Deus hoje? O amor e a intimidade com a palavra. Porque Jesus disse que o coração deles estavam tão chateados, decepcionados, e quem mudou aquilo? A atmosfera foi transformada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus começou a interpretar todos os acontecimentos à luz da palavra de Deus. Escute o que o Pai está dizendo. Jesus começou a interpretar todos os acontecimentos à luz da palavra de Deus. O coração daqueles homens estava angustiados, aqueles homens estavam desesperados e desesperançados. Mas a Bíblia diz que a interpretação de tudo que estava acontecendo segundo a palavra de Deus foi a mudança de tudo. Olha, se você já cresceu espiritualmente, se você já ganhou muitos dons, muitas graças de Deus, está na hora de você dizer: Senhor, eu preciso desse dom, que é um amor pela tua palavra, que é saber, Jesus, a certeza de que o Senhor pode falar pela palavra. Meus amados, eu quero dar isso para vocês. Deus fala comigo pela palavra, Deus fala com você pela palavra, Deus pode falar com você. Sabe, quão bem faria para o seu coração se você diminuísse um pouco o ritmo das redes sociais e buscasse a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqui não é receita de bolo, mas aqui é um caminho seguro para te dizer o seguinte: passa mais tempo com Ele, pega a palavra. Você tem condições de receber essa graça de Deus hoje, de ser hoje o dia que você vai ser mais íntimo pela palavra. Eu volto a te dizer mais uma vez,
Jesus começou a interpretar tudo que estava acontecendo à luz da palavra de Deus, e isso tirou aquele peso, aquela visão de desistência, de desesperança. E eles disseram: nosso coração ardia. Meus amados, eu quero declarar isso para a sua vida. Deixa o teu coração não mais arder de raiva, de chateação, mas de dizer: Senhor, que o meu coração se arda de amor quando ouvir a tua palavra. E eu costumo dizer para as crianças que eu atendo na confissão, para os adolescentes, para os jovens: se você quer crescer na fé, todo dia escute uma pregação, todo dia aprenda a rezar com a palavra de Deus, todo dia ore em línguas. Eu falo isso para eles. Então, a palavra de Deus, ele deve ocupar um lugar importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque a fé provém da pregação. Qual é o exercício que eu tenho que fazer, padre? Todo dia. Escolha um dos padres que você gosta. Eu amo o padre Marcelo, eu gosto muito do Frei Gilson, eu gosto do padre Fábio de Mello, eu gosto das homilias da Maria Mãe. Não importa. Todo dia eu faço o exercício de escutar uma pregação. Todo dia eu faço o exercício de ficar pelo menos 15 minutos com a palavra de Deus. Faça esse exercício e Deus vai falar com o seu coração. Amém, minha gente? Coloque a mão no seu peito e diga assim: obrigado, Jesus, porque eu sei da tua presença silenciosa, e eu sei que o Senhor é capaz, com a tua palavra, de iluminar a minha vida. Diga isso: eu aprendi agora que a palavra de Deus mudou o coração daqueles discípulos que tinham desistido. Diga isso agora para você: eu preciso da tua palavra, eu preciso amar mais a tua palavra. Queridos, olha que interessante. Você tem que ter um amor maior ainda pela Igreja Católica. Ame a Igreja Católica. Olha que, gente, não tem que inventar, não. É a palavra de Deus que está dizendo. Os dois momentos principais da missa estão relatados nessa leitura do Evangelho. Primeiro, a liturgia da palavra se dá justamente naquele momento em que Jesus lê e interpreta as Escrituras. Mas no segundo momento, a liturgia eucarística se dá justamente no partir do pão. E esse é o terceiro momento, número 3, o momento em que Jesus parte o pão. Jesus parte o pão para os discípulos. E que interessante dizer isso, sabe por quê? Olhe para o padre agora. Porque a Eucaristia tem que ser o centro. E existem vários santos, inclusive uma beata aqui no Brasil, de Minas Gerais, que passou anos da sua vida sendo alimentados pela Eucaristia. Se a gente soubesse o poder da Eucaristia, recorríamos muito mais a ela. Por isso, você que é casal de segunda união e não tem nenhum impedimento, faça todo o possível para receber Jesus. Por isso que se você está sem confessar e pode confessar para receber Jesus, faça isso. Se você puder fazer qualquer processo de nulidade matrimonial, faça, mas não deixe de receber Jesus. Sabe o que é mais bonito que acontece nessa passagem? A Bíblia diz que eles reconheceram o amigo no partir do pão. A gente vai conhecer quem são os nossos verdadeiros amigos quando eles nos apontarem para Deus. Olha que bonito. Quando eles viram aquele gesto, diz: oxe, quem tem aquele gesto? E quem fala de Deus assim é Jesus. Eu quero abençoar o seu coração e dizer que a Eucaristia seja a fonte do teu sustento. A Eucaristia não é um apêndice, mas a Eucaristia deve ser o centro. E a gente ama tanto a Eucaristia. Senhor, que o nosso amor cresça pela Sagrada Comunhão. Jesus, que eu faça ainda mais esforço para recebê-lo todos os dias. Eu não quero receber só o domingo, pelo menos mais um dia na semana, Jesus. Eu preciso te amar. E aí a gente termina com o quarto ponto: o retorno à comunidade. Olha que eu acho interessante, eu mencionei já no início, mas aqueles discípulos que ficaram deviam ter chorado bastante. Vocês imaginam isso? Eles tentaram de tudo convencer aqueles dois discípulos de Emaús, mas eles estavam irredutíveis.
E agora, para os discípulos de Emaús voltarem? Eles precisaram vencer a vergonha, precisaram vencer a autossuficiência e dizer: eu vou voltar para a minha comunidade. Mas posso te dizer, não volta de qualquer jeito. Ninguém volta para uma comunidade de qualquer jeito. O voltar para a comunidade era para uma coisa principal: assumir a missão. Eles precisavam anunciar que Jesus ressuscitou. Então guarde no seu coração isso. Todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus na palavra e na Eucaristia vivem em comunidade. É impossível você receber Jesus eucarístico, é impossível você receber Jesus pela palavra e cruzar os braços. Querido, não importa se você chegou hoje, mas devagarzinho a gente vai se afeiçoando pela paróquia. Papa Francisco dizia que a igreja é um pronto-socorro, mas aí eu completo a frase do Papa Francisco dizendo: ninguém pode imaginar a igreja como um pronto-socorro a vida inteira. A gente pode sim chegar, receber o cuidado de Deus e ser curados, amém? Mas a gente não fica a vida inteira no pronto-socorro. A gente fica curado, se levanta e diz: opa, estou levantando a mão, eu quero ajudar também, amém, minha gente? Aqueles discípulos encontraram o Senhor, eles foram impactados pela palavra. A Bíblia diz que quando eles encontraram Jesus no partir do pão, caíram dos seus olhos como que escama, e eles disseram: eu vou superar a vergonha de enfrentar os discípulos e vou pedir perdão, eu vou voltar à comunidade. Mas não é simplesmente voltar para a comunidade. Voltar para a comunidade significa assumir o meu papel. E qual foi o papel deles? Testemunhar, anunciar. E eles fizeram. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz em seguida, foi confirmado, de fato, aquilo que Pedro viu aconteceu. Gente, é maravilhoso ser católico, é maravilhoso receber essa palavra. E eu queria que você pudesse sair dessa igreja hoje cheio de amor. Eu queria que você saísse dessa igreja hoje cheio de paz, porque aquela oração: fica, Senhor, comigo, é a oração que a gente faz agora. E eu quero pedir que você feche seus olhos para a gente terminar essa pregação. Não importa como você está hoje, se você está um pouquinho machucado, se você está tão cansada, tão cansado. Você que está em casa ouvindo essa palavra, eu abençoo o seu coração para que você se encha de amor, que o Espírito Santo encha, faça com que o seu coração arda de amor pelo Senhor. Jesus, concede a cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, que a gente se encha, Senhor, do Teu Espírito Santo. Pedimos: fica, Senhor, conosco nos dias mais difíceis, mas fica, Senhor, conosco também nos dias felizes. Fica, Senhor, comigo nos medos que eu carrego e que ao longo do tempo foram se acumulando dentro do meu coração. Fica, Senhor, comigo em todas as lutas que eu precisarei enfrentar. Fica, Senhor, comigo. É tarde, o dia já declina. Fica, Jesus, para me orientar os passos que eu devo dar. Fica, Senhor, comigo, porque eu já não sei mais o que fazer. Fica, Senhor, comigo, porque a força que eu preciso para continuar vem da Tua presença. Fica, Senhor, comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,